E aí, beleza? Nesse vídeo eu vou falar de 10 criaturas que têm uma chance grande de quebrar sua campanha. Por diversos motivos, não necessariamente por força. A lista não está por ordem de chance de quebrar a campanha, mas sim por ordem de CR, que é o Challenge Rating, que é o nível de desafio da criatura. A gente começa então com a sombra, o Shadow. TCA meio é o inimigo ideal para aquele grupo que tem muita força no arcanismo ou no ladino, para aqueles jogadores que resolvem deixar uma força baixa nos seus personagens. Ele dá 1d4 de dano diretamente na força para qualquer ataque que ele acerte. Caso a força da vítima chegue a 0, ela morre. Qualquer status que chegue a 0, a vítima morre. Se você somar isso com a ação bônus da sombra de se esconder, significa que ela vai ter um ataque em vantagem praticamente todas as rodadas. Na minha opinião, ela devia ser acima do CR meio que ela tem, mas por causa da vida e armadura baixa, ela acaba tendo um nível de desafio mais baixo também. Na minha campanha, eu tive algumas sessões atrás que o meu grupo ele entrou numa caverna e nessa caverna eles lutaram contra alguns fantasmas. Eu gostei bastante do design final dos fantasmas, que reduzia a vida máxima deles conforme o combate ia acontecendo, mas eu queria ter colocado justamente Shadows para lutar contra eles, mas os personagens têm 8, 11, 12 e 18 de força. O de 18 de força ia ficar vivo, eu acho, mas os outros com certeza iam morrer. Então, se eu tivesse jogado, 4 sombras para lutar contra 4 personagens level 13 que eles estavam na época, com certeza 3 deles teriam morrido justamente por não ter força para aguentar um combate desse. Força no sentido literal do atributo força. A segunda criatura é o Rust Monster, o monstro da ferrugem. Ele também tem um CR meio. Ela está na lista pela capacidade de destruir equipamento. Jogadores mais novos tendem a colocar muita expectativa nos equipamentos deles e coloca praticamente toda a jogabilidade do personagem no equipamento. Então você pega um paladino que desde o level 1 tá querendo uma armadura pesada, ou um bárbaro que tem um machado de 2 mãos, aqueles que dá muito dano. Se esses itens não forem mágicos, depois do encontro com uma dessas criaturas, facilmente eles vão perder todo esse equipamento que eles lutaram tanto para conseguir. Se o grupo depender pesadamente nesses equipamentos, eles podem estar no level 10, que eles vão acabar morrendo depois do encontro com essas criaturas. Não por causa da criatura em si, mas eles vão ter um encontro relativamente fácil com uma criatura dessas, e se eles continuarem a masmorra sem voltar para uma cidade, eles vão ter as penalidades que o monstro da ferrugem trouxe para eles, por ter diminuído a CA e o dano deles, pode levar ao fim do grupo, tendo que começar uma nova campanha. O terceiro monstro da lista, com CR 2, é o Devorador de Intelecto. Assim como a Sombra, ele ataca direto no atributo. Então esse é o motivo dele ser tão perigoso. Ele foi criado pelos Devoradores de Mente e pode matar qualquer personagem em uma rodada se ele tirar dados altos nos danos. Na mão do mestre certo ou errado, ele pode matar a party inteira bem facilmente. Não necessariamente um deles, porque é uma CR2, mas se você colocar um grupo deles, ou colocar os Devoradores de Mente junto com eles, é certeza que a party vai morrer. Imagina um ladino, que não tem uma inteligência muito alta, tá de vigia. Ele vai lá, acaba não percebendo esse Devorador de Mente se aproximando, e em uma rodada o Devorador de Mente zera a inteligência dele, fazendo com que ele efetivamente morra. Assim o Devorador de Mente entra na cabeça dele, toma o lugar do cérebro dele e transforma o que seria um combate contra um Devorador de Mente CR2 em um combate contra um ladino level 13, 14. E na quinta edição, principalmente, inteligência é um atributo bem subestimado. Então, um desses já é capaz de matar um personagem, como eu acabei de falar, level 13, 14.
Em quarto lugar na lista a gente tem o Doppelganger. Depois de colocar um desses na sua campanha, você pode ter certeza que seus jogadores nunca mais vão confiar em um NPC. Imagina um grupo de assassinos extremamente inteligente conseguindo mudar sua aparência. O grupo tá andando na rua, vê 3 guardas pedindo para eles acompanharem os guardas. Esses guardas levam eles para um lugar isolado e tentam matar o grupo. Mesmo que eles não consigam matar, se esses doppelgangers conseguirem fugir e tiverem mostrado essa habilidade de mudar de aparência para os personagens, pode ter certeza que o resto da campanha as personagens vão ficar na cabeça com qualquer um que aparecer no meio do caminho deles pensando que é um doppelganger. Então não é pelo CR3 deles que eles são perigosos, mas sim por conseguir se transformar em qualquer um e conseguir ler mentes. O que pode ser talvez o ponto principal, eles podendo ler a mente do jogador e talvez conseguir a aparência de alguém que eles amam. Número 5, tá o Sapo Gigante de Gelo. Ele não é muito forte, né? Ele é um CR3, mas a gente pode colocar aí o ataque dele de engolir, que dá em média 21 de dano para a criatura que foi engolida. Então em uma rodada a personagem toma um ataque de mordida e na rodada seguinte ela toma o engolir. Em 2 rodadas ela vai ter tomado 41 de dano. Sem falar que cada rodada seguinte ela vai tomar mais 21 de dano. Aí você coloca isso numa criatura que consegue saltar 6 metros de altura pro topo de um desfiladeiro, ou que consegue respirar embaixo da água, então ela salta para dentro do lago e sai nadando. Você pode dizer adeus a essa personagem que foi engolida. Vale lembrar também uma curiosidade sobre sapos, que eles são noturnos. Então coloca 2 desses para atacar um grupo de surpresa, e antes mesmo que a personagem que tá de vigia consiga acordar os outros, ela vai se ver na barriga de um sapo indo para longe. Então, um personagem perdido de cara. Em sexto a gente tem a Banshee, CR4 e vida baixa. Então vai ser relativamente fácil acabar com ela se o grupo conseguir localizá-la antes de começar o combate. Só que aí tem um pequeno ponto que ela tem resistência a quase tudo. Qualquer tipo de elemento ou de efeito que você jogar nela, ela tem resistência. E ela tem um grito que pode matar a party inteira. A CD do grito não é extremamente alta, é uma CD 13, mas para uma party level baixo, CD 13 pode ser alguma coisa muito alta. Em sétimo tem o clássico Beholder. Todo mundo já enfrentou ele alguma vez, se você não enfrentou pode ter certeza que você vai enfrentar. Eu não sei porque que eu tô olhando pro monitor ao invés de olhar pra câmera, mas enfim. Na terceira edição do D&D, a 3.0 e a 3.5, 3.5 foi a revisada do D&D, o mestre podia escolher qual efeito cada olho ia ter. Então a gente tinha bastante desintegrar e matar, basicamente. A quinta edição fez com que o mestre tenha que rolar para cada olho. Então isso deixa um pouco mais equilibrado o combate para os jogadores. Apesar de ter muito ataque forte, como por exemplo o desintegrar, o ponto forte dele é a defesa. Ele tem 180 de vida em média. Se você pegar um mestre muito cruel, ele vai colocar 266, que é o máximo. 18 de CA e teste de resistência de causar inveja na maioria dos jogadores. O único teste de resistência dele que não é positivo é a força, que ele tem 0. Todos os outros é de 2 pra cima. E sem falar que ele tem uma das habilidades mais OPs da quinta edição, que é o Cone Anti-Magia. Um mestre que saiba usar o Beholder consegue colocar ele numa posição que não importa o que a party faça, ela vai estar inteira dentro do Cone Anti-Magia. Mesmo se a party se preparar, o combate é difícil. Se ela não se preparar, então, já viu, né? Diga olá para uma campanha nova. Em oitavo lugar, a gente tem o Remoras. Diga como quiser. É muito pouco utilizado ele. Sinceramente, eu nunca coloquei, eu nunca vi nenhum mestre usar ele. Se você colocar um deles CR11 e 2 CR5, vai ser o suficiente para causar muito problema para qualquer party, inclusive as com ND alto, principalmente se a party depender muito pesadamente em personagens melis, mais ou menos como é a minha. Ele é imune a gelo e a fogo, que são os principais elementos de magos e feiticeiros.
deixando esses em problema para ajudar os companheiros que estão de perto. Enquanto isso, ele tem a habilidade também de aquecer o corpo, que significa que ele dá dano em área a qualquer personagem que esteja melee com ele. Apesar dele ter a versão de CR11, ele ainda tem só um ataque. Esse ataque sendo um agarrar, CR17, e podendo engolir a criatura na rodada seguinte, enquanto ela toma o dano de proximidade, mesmo estando dentro da criatura. E com sentido cego e deslocamento por baixo da terra, isso permite que ele entre no combate no meio do grupo. Então a party está andando e simplesmente surge um no meio deles, dividindo o grupo. E faz com que ele também possa engolir alguém e fugir por baixo da terra. Em nono lugar eu deixei o Abolete. Cada um fala de um jeito, então essa não é a minha maior preocupação. Ela é uma das criaturas mais difíceis do D&D de ser usada. Eu nunca vi um mestre usar ela direito. Eu nunca usei ela. Aí não é nem questão de direito ou não, né? Eu nunca usei, ponto. Ela é uma criatura muito complexa. O problema de criaturas como o Abolete e o Devorador de Mente é justamente a alta inteligência. O que não é uma coisa que a gente vê muito, né, por aí no mundo. Eu vou fazer um vídeo específico sobre o Abolete na sexta-feira, mas eu coloquei ele na lista mesmo assim, porque com certeza ele é um que vai quebrar sua campanha. Eu sei que é um pouco de trapaça fazer um vídeo para mandar as pessoas irem assistir outro vídeo, mas assunto complexo é assim e a gente tá no YouTube, né, então... E em 10º lugar a gente tem o Demilite. Como eu falei, tá por ordem de CR. O Demilite é uma criatura com 18 de CR. É uma das criaturas mais fortes do livro dos monstros. Ela tem imunidade a qualquer ataque não mágico, não é resistência, é imunidade. E ela tem resistência a ataques mágicos, tanto armas mágicas quanto magia em si. Ela não sofre com destruir mortos-vivos do clérigos paladinos. Ela possui ações lendárias capazes de cegar a party inteira e consumir as suas energias. Ela tem ações de lar, que pode inutilizar qualquer usuário de magia. Ela também pode cancelar a cura da party e pode sugar a vida de 3 inimigos ao mesmo tempo. Sem falar no ataque de grito tipo da Banshee, só que adequado para a CR18 que ela tem, que pode dar TPK se os dados não forem bons dos jogadores. Mesmo uma party de 4 jogadores level 15, que deixaria uma criatura de CR18 como um desafio moderado, talvez difícil se ela tiver minions, essa party não vai ser o suficiente para enfrentar essa criatura. Talvez até uma party level 18 pode vir a sofrer um TPK enfrentando uma criatura dessas. Se você colocar o Demilite como mini-boss pro boss da campanha, talvez o Demilite seja mais difícil do que o boss em si. Então é isso, esse vídeo vai ser altamente editado porque eu tive muita interrupção dos cachorros. Só lembrando, vídeos terças e sextas, conforme está aparecendo na imagem. Sexta-feira eu vou trazer o vídeo do Abolete. E na terça-feira, semana que vem, eu trago o diário de campanha, porque vai ter a sessão no sábado. Segunda-feira é feriado, eu vou ver com a mesa se a gente vai fazer alguma coisa extra. Mas se fizer, eu coloco junto no diário de campanha ou eu coloco no vídeo de sexta-feira depois do diário de campanha. Fora isso, escreve, like, blá blá blá, não tem rede social, então nem adianta procurar. É isso, valeu!